Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e essa aula 220 é a primeira de uma série de 3 partes que eu estou gravando a respeito de transferência de dados entre o Excel, o SQL Server e uma planilha. Você acompanhou na aula 219, na aula anterior, como eu fiz a separação dos dados utilizando o VBA. Usando a minha própria planilha como base, você viu que a rotina para mais ou menos 500 registros, eu acho que tinham 159 registros apenas, você viu que a rotina foi um pouco lenta, porque o processo em si é percorrer cada linha da planilha. Depois, na aula seguinte, a aula de número 85, eu gravei na playlist de Excel uma forma de fazer isso utilizando o filtro do relatório da tabela dinâmica. E agora chegou a vez do SQL Server. Eu recebi algumas mensagens de pessoas perguntando como eu faria isso usando um banco de dados. Então eu resolvi separar em 3 partes essa gravação. Na primeira parte, que é essa que você vai assistir, nós vamos criar os scripts para a criação da nossa tabela utilizando o SQL Server. Como você sabe, eu tenho um curso de SQL Server completo no YouTube que eu estou disponibilizando as aulas já desde da aula 1, nós estamos na aula número 33 da playlist, se eu não me engano, são 41 aulas no total. Se você tiver interesse de adquirir esse curso, ele já está à venda lá no meu portal de treinamentos no curso.alessandrotrovato.com.br. Pois bem, nós vamos utilizar o SQL Server como base. Se você utiliza outros bancos de dados, outros SGBDs, também vai poder utilizar esse conceito. O objetivo final, assista a chamada do vídeo que eu coloquei no YouTube e coloquei nas minhas redes sociais para que você possa ver a agilidade do processo. Vamos começar. Eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio. Se você não tem o SQL Server Management Studio, se você não tem a instalação do SQL Server na sua máquina, aconselho então a assistir ao curso que eu gravei, pois eu ensino tudo isso lá. Eu não vou dar muita ênfase a esse processo, pois eu já tenho aulas explicativas com muitos detalhes sobre esse procedimento lá. Vamos começar criando o nosso banco de dados. O comando no SQL que faz isso chama-se Create Table e nós vamos criar uma tabela chamada TB Ordem Serviço. Antes de começar, vamos analisar a nossa planilha do Excel. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar todos esses campos da minha planilha no meu banco de dados. Deixa eu aumentar o zoom. Então eu tenho o ID da minha OS, o nome do cliente, a cidade, o estado, o nome do mecânico, o tipo de serviço que ele fez, o mês, o ano, o valor da minha OS e a forma de pagamento. Se você percebeu, nós temos diversos tipos de campo aqui e eu vou facilitar a criação das nossas tabelas com base neles. Nós vamos começar então abrindo parênteses, pois eu preciso abrir e fechar parênteses e colocar um ponto e vírgula aqui no final. Primeiro campo vai ser o ID da minha OS, vai ser do tipo int, inteiro, e vai ser a minha chave primária, minha primary key, vírgula. Depois, se nós analisarmos aqui, nós temos o cliente. Então, nós vamos colocar cliente, vai ser do tipo varchar de 100 posições. Vou simplificar 100 posições, mas poderia colocar maior ou menor, ver qual é o maior nome, mas não importa, vou deixar 100 posições a princípio. Depois, se precisarmos alterar, temos o comando alter table do SQL para fazer isso. Cidade, varchar de 100. Da mesma forma, vou colocar um arquivo de varchar grande para que eu possa armazenar o nome da cidade, que é o nosso terceiro campo. O nosso quarto campo é a UF, a Unidade Federativa. Então vamos colocar UF, varchar de 2 posições. Na sequência, nós temos o nome do nosso mecânico. Vamos criar um campo chamado mecânico. Vai ser do tipo varchar. Vou colocar 100 posições também. O próximo item vai ser o serviço. Vamos rolar um pouco a tela. Serviço. E no campo serviço, nós vamos criá-lo com o tipo varchar também de 100. Mês, que nós temos por extenso na coluna G, nós vamos criar do tipo varchar de 10 posições. Ano vai ser do tipo numérico. Então, numérico de 4 posições. Se nós analisarmos então, nós temos o mês, que é um texto, o ano, que é um número, e o valor da nossa OS. Esse valor pode ter casas decimais, então eu vou dizer que o valor da minha OS vai ser do tipo numeric, 8 posições sendo 2 decimais.
E por último, a minha forma de pagamento. Vamos colocar aqui PGTO para facilitar. Forma PGTO é um varchar de 50 posições. Vou tirar essa linha em branco. E se nós analisarmos, eu tenho aqui na minha forma de pagamento todos os tipos de forma de pagamento. Para que eu possa fazer então um insert dos dados que estão hoje na minha planilha no meu SQL Server, eu preciso obrigatoriamente ter uma tabela aqui no meu SQL para fazer isso. Veja, vamos tentar criá-la. Vou executar. Comando concluído com êxito. Se nós analisarmos aqui a nossa lista de tabelas, eu vou pedir para atualizar no meu banco de dados SQL DB1, lista de tabelas, nós vamos encontrar aqui dentro o nome da nossa tabela criada, TB, ordem de serviço. Botão direito, e eu posso utilizar a própria ferramenta do SQL Server Management Studio para selecionar as 1000 linhas superiores. É um jeito simples aí de visualizar e montar um select. Veja que está em branco. Eu poderia facilitar também a minha vida e escrever select asterisco from TB ordem de serviço. Pressionando F5, vamos ver ter o mesmo resultado. Lembrando, se você quer aprender SQL, eu tenho o curso pronto, inclusive com certificado lá no meu portal. A nossa tabela está armazenada. Como eu faria um insert de dados utilizando o próprio SQL? Para que eu possa fazer um insert de dados, eu preciso usar o comando insert into e digitar o nome da nossa tabela, TB, ordem de serviço. Vou dar um Enter para facilitar o entendimento. Abro parênteses. Depois nós temos que colocar aqui os values para o salvamento. Na instrução insert to, na primeira parte eu devo colocar os nomes dos campos que eu criei. E os campos eu vou colocar na mesma ordem. Poderia colocar em ordem inversa, desde que os valores sejam colocados também na ordem que eu quero. Mas vamos lá. Primeiro eu vou colocar o meu campo ID, vírgula, cliente, vírgula, cidade, UF, mecânico, eu estou observando a lista aqui em cima, vírgula, serviço, vírgula, mês, vírgula, ano, valor OS e forma PGTO. Tudo pronto. Como eu posso agora fazer o teste para ver se esse meu insert vai ser realizado corretamente? Depois nós vamos aproveitar essa estrutura desse insert aqui lá na nossa aula, quando eu vou criar com o VBA o insert dos dados. Nós vamos então entrar aqui, vou colocar primeiro o valor número 1, que é o meu primeiro registro, a minha primeira OS. Vamos analisar essa linha aqui, vou colocá-la de amarelo. Nome do cliente, Lia Jardim, Ctrl C. Entre aspas simples, vou fazer a adição do nome da Lia, vírgula. Cidade, abro aspas e vou escrever aqui o nome da cidade, que é Pombos. Aspas simples, porque é texto que eu estou inserindo num campo varchar. Na sequência, eu tenho o F. O F é Sergipe, SE. Entre aspas simples também. Mecânico, vamos copiar o nome do Gilberto Barros, que é o mecânico. Entre aspas simples, vamos adicioná-lo também. Serviço, vamos copiar, vírgula. O mês, fevereiro, aspas simples. Deixa eu dar um Enter aqui para quebrar a linha. Fevereiro, entre aspas simples. Depois, o ano 2018, não preciso de aspas, pois isso é um número, não um texto. Valor da OS 7062. E por último, a forma de pagamento, cheque a prazo. Aspas simples, ponto e vírgula. Agora que o nosso insert está pronto, eu posso testá-lo. E eu recomendo que você faça isso sempre que for fazer manipulação de banco de dados. Faça pequenos testes antes de fazer a inserção completa. Vou selecionar todo esse comando e vou pressionar o executar. Veja que uma linha foi afetada. Como não houve nenhum erro, significa que o meu comando foi preenchido corretamente. E podemos verificar se ele está certo usando o comando select. Select asterisco from TB ordem de serviço. Selecionando a linha, executar, vamos visualizar a nossa informação ou a informação que nós adicionamos corretamente colocada na minha base de dados. Então eu sei que a minha estrutura está pronta, o insert funciona e depois desse select nós vamos colocar aqui um delete, né?
Eu vou deletar os dados da ordem de serviço porque nós vamos adicionar todas as informações através de uma rotina VBA. Executar. Veja que agora, se dermos o select, nós não vamos encontrar mais o registro. Lembrando que no SQL Server os comandos são executados no mesmo momento que informamos esse controle ou comando. Se você quiser ter segurança para não apagar os dados e ter uma forma de rollback, eu ensino como fazer isso no curso também. Então o arquivo, depois eu vou salvar essa estrutura, você vai conseguir fazer o download disso lá no meu site no www.alessandrotrovato.com.br. Está pronta a nossa primeira parte. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer a inserção desses dados lá no nosso banco de dados utilizando o VBA. Nós vamos ver na planilha matriz que eu deixei disponível para vocês, eu tenho alguns botões. O Select vai ser na parte 2, parte 3 que executa a separação e aqui nós temos os dados para inserir. E é nesse ponto que nós vamos trabalhar. Vou dar 2 cliques e eu posso a partir de agora programar. Vamos colocar o Option Explicit aqui. Eu posso programar a minha rotina de inserção dos dados. Para começar, devemos clicar em Ferramentas, Referências e adicionar a nossa biblioteca, o Microsoft ActiveX Data Object, versão 2.8 ou 2.7 ou a mais recente que você gostar. Aqui eu vou utilizar a 2.8 e ela já está selecionada. Se ela não estivesse, bastaria rolar a tela para baixo e procurar aqui junto das soluções da Microsoft o Microsoft ActiveX versão 2.8. Como ela já está aplicada, eu consigo criar a minha sequência de recursos, eu consigo programá-la para fazer com que os recursos de banco de dados funcionem corretamente. Então nós estamos aí, nós vamos começar a inserir os nossos dados. Vou criar, antes das minhas subs, uma rotina, ou a minha declaração das variáveis que vai ser comum a diversas rotinas. Então din com vai ser a minha ADO, db.connection, a minha conexão com o meu banco de dados. RS vai ser do meu ADO DB, o meu record set, onde nós vamos manipular os dados que estão vindo do nosso banco. FD vai ser do tipo ADO DB.field, que é o campo do nosso banco de dados que vamos manipular. Uma variável do tipo SQL string para que eu possa escrever o nosso insert. Linha do tipo long para percorrer as linhas da nossa planilha. Call do tipo integer para poder manipular as colunas da nossa planilha. E por fim a variável w para que eu possa manipular as nossas variáveis. Todas as subs que eu criar aqui a partir de baixo, dessa nossa linha de definição, essas variáveis já estarão sendo subentendidas que podem ser utilizadas dentro das subs. E nesta primeira sub nós vamos fazer justamente isso. Nós vamos pegar e nós vamos fazer a inserção dos dados no DB. Vamos começar utilizando outras células. Din, última cell, as range. Din, VID. Você vai ver essas variáveis em uso em breve. Do tipo long, que é o ID do nosso cliente. Última célula com dados e o ID do nosso cliente. E agora nós temos que buscar os dados dessa nossa planilha colocando em variáveis. VCliente vai ser do tipo string. VCidade vai ser do tipo string também. VUF string. Essas variáveis, qual vai ser a nossa rotina em VBA? Nós vamos ter que percorrer todos os nossos registros da planilha. Deixa eu abrir aqui. Nós vamos ter que percorrer linha a linha todos os nossos registros e eu vou armazenar cada valor numa variável para facilitar a inserção, para que eu não tenha que ficar escrevendo ActiveCell, todo esse controle de seleção de dados. VMecânico as string. VServiço as string. VMes também é do tipo string, você lembra que ela é por extenso. E VForma de pagamento também é uma string. Então eu juntei todas as variáveis strings numa mesma sequência de declarações. VAno vai ser igual à minha variável do tipo integer.
E V valor vai ser do tipo currency, monetário. E a partir desse momento nós já estamos prontos para fazer o insert dos nossos dados a partir das variáveis. Vamos lá. Vamos começar definindo que a variável W é a minha planilha principal, esta aqui de ordem de serviço. Ctrl C, Ctrl V. E eu vou definir que a minha última célula com dados vai ser igual w.cells rows.count da coluna 1.end xla. Fazendo isso, eu já sei qual é a última célula que armazena as informações da minha planilha de ordens de serviço. Eu consigo selecionar a nossa planilha, w.select. Vou definir que a linha de dados inicial é a linha 2 e a coluna vai ser a coluna número 1. Vamos criar agora o nosso conector. Para que eu possa buscar os dados ou inserir dados ou fazer qualquer manipulação, eu preciso fazer uma conexão com o banco de dados, que no meu caso é o SQL Server. Nós vamos utilizar aqui um comando, um provider, e eu ensino lá no curso como você pode buscá-lo. Com o ponto open. Então nós vamos utilizar a nossa abertura da nossa conexão. Antes eu preciso definir aqui a minha variável do tipo new adodb.connection. Então agora eu vou abrir escrevendo provider igual. Cuidado, porque essas informações têm que ser colocadas exatamente como eu estou colocando aqui. SQL NCL I11. Dois pontos. Server. Nesse ponto você deve colocar o nome do seu servidor. Nesse caso é o nome do meu notebook. Eu tenho uma instância local. SQL Trovato. Ponto e vírgula. Se você quiser também, dá para substituir esse note ali por um ponto, para que ele possa fazer aí a partir da busca do localhost, né, do nível anterior do seu banco de dados. Database, vou colocar aqui que é a minha database, vai ser igual a SQL, que é o nome do banco de dados que eu criei lá no SQL Server, db_1. Trusted_connection igual yes. Ponto e vírgula e fecho aspas. Se tudo der certo, aqui ele abre o meu banco de dados. Com o meu banco de dados aberto, então agora nós temos que percorrer todas as linhas fazendo um do while. Faça enquanto a minha linha for menor ou igual à última linha da minha célula, ou a célula, o número da linha da minha última célula. Loop, e para evitar o loop infinito, já vou colocar o ln igual ln mais 1. Vamos começar. O VID, que é a variável ID, vai ser igual ao conteúdo da minha célula, linha ln, coluna call. Depois nós vamos alimentar a variável cliente, sendo do tipo minha célula da linha atual e da coluna mais 1. Mas agora vamos para um detalhe. O meu nome do cliente, eu gostaria de inserir todos com letras maiúsculas lá no meu banco de dados. E a minha planilha pode ter nomes com minúsculos, maiúsculos, e eu quero padronizar essas informações. Nós vamos padronizar isso utilizando o próprio VBA. Então, antes de armazenar o nome do cliente na minha variável vClient, eu vou colocar esse conteúdo em letras maiúsculas e eu vou aplicar aqui um trim nessa célula para eliminar qualquer espaço que eu tenha extra. Então, eu estou convertendo para maiúsculas o trim da minha variável de nome, que é dada por call mais 1, ou seja, coluna 2. Nós vamos fazer o mesmo para a cidade. Para facilitar, eu vou copiar toda essa linha e vou trocar o call mais 2. O F, que é agora a nossa próxima adição, vai ser igual à minha coluna mais 3. Eu estou utilizando as variáveis na mesma ordem em que eu estou utilizando a minha planilha. Veja só, o F é 4, depois é mecânico, serviço e mês. Vamos ver. Eu vou colocar agora que eu vou copiar essa linha. Vou substituir aqui por mecânico. E lá no final, o mecânico vai ser a minha célula mais 4. Serviço vai ser a minha coluna atual mais 5. A minha variável de mês vai ser a minha coluna mais 6. Veja como é simples quando você cria uma estrutura para poder fazer o processo. O ano vai ser igual à minha coluna mais 7. O valor vai ser igual
agora o detalhe, o valor, aqui nesse caso o ano, ele não tem, nesse caso, um caractere. Então eu preciso tirar tudo isso e deixar só o valor da célula. A mesma coisa do mês, pois ele já está em maiúsculo, mas vamos deixar o mês como está. No valor eu não posso também converter para maiúsculo ou fazer o trim, porque a célula já armazena valores numéricos. Então só vou colocar coluna mais 8. E haver forma de pagamento, que é um texto, eu vou utilizar também o trim e o case mais a coluna mais 9. Se você notar, eu tenho uma sequência, coluna 1, depois coluna 2, coluna 3, 4 e assim por diante até o final. Nesse ponto, que nós já capturamos todas as nossas variáveis, já alimentamos de dados todas as nossas variáveis, eu posso fazer o meu insert através do meu SQL. Para isso, eu vou abrir o meu SQL Server Management Studio e vou copiar a instrução aqui, o insert que nós fizemos. Vou colocar o insert aqui e nós vamos criar agora a nossa variável para fazer o insert a cada linha. SQL é igual a SQL concatenado com a estrutura básica. Concatenado com a estrutura básica do nosso SQL. A partir desse ponto, eu vou ter que fazer aqui uma pequena alteração. Eu vou deixar o parêntese sozinho aqui e vou começar a alimentar cada linha do meu insert em cada valor do meu insert em uma linha específica, e você vai entender o porquê já. O nosso ID é um ID de número, certo? Então, quando eu abrir o parênteses, esse número 1, que seria o nosso ID, ele deve vir, ele é dado pela nossa variável VID. Vou concatenar isso com a nossa vírgula, pois eu preciso da vírgula no final da minha instrução SQL. Eu vou até deixar aqui o SQL novamente para que você possa ver. Eu preciso ter a vírgula para separar a minha informação. Vamos colocar aqui um ponto comentário. Depois, o segundo campo do nosso insert é o nome do cliente. Então, vamos lá. SQL é igual a SQL concatenado com, abro aspas. Ao invés de colocar o nome da Lia, eu preciso concatenar essa nossa aspa simples com a minha variável vNome. Abro parênteses, ou acho melhor, acho que é vCliente. É isso mesmo, é vCliente. Espacinho, vou concatenar isso com as aspas simples e a vírgula. Decompondo passo a passo o seu insert, você vai conseguir fazer a substituição das suas variáveis tranquilamente, mantendo essa mesma estrutura. Vamos lá. SQL é igual a SQL concatenado. Isolo as aspas simples e vou concatenar com a minha variável vCidade. Apago o nome da cidade e vou concatenar isso com as aspas simples e a vírgula. Novamente, SQL é igual a SQL concatenado com as aspas simples, porque o estado, a UF também é um texto, concatenado com V, o F. Concatenado com as aspas simples e a vírgula. Parece trabalhoso, mas você só tem esse trabalho uma única vez, porque o insert vai repetir o do while, vai repetir essa instrução todas as vezes que forem necessárias. O nome do nosso cliente é dado, o nome do mecânico é dado pela variável vMecânico. E eu vou colocar agora isso concatenado com a minha aspa simples e a vírgula. SQL é igual a SQL, vou concatenar isso novamente com o serviço. Então, vServiço. Concateno com as aspas simples e a vírgula. Falta o mês. Então, aspas simples do mês. Vou concatenar isso com o nome da minha variável vMês. Concatenado com as aspas simples e a vírgula. No caso do ano, que é um número, eu não tenho as aspas simples, então eu preciso colocar apenas a minha variável vAno. Concatenado, claro, com a vírgula, isso eu preciso fazer. SQL igual SQL concatenado o valor, vValor. E tenho que concatenar isso com a nossa vírgula, para ele separar os campos. SQL igual cheque a prazo, que é a forma de pagamento, eu preciso das aspas simples, concatenado com vForma. Abro aspas,
E cuidado, esse ponto e vírgula aqui no VBA vai dar erro. Então eu vou fechar a minha instrução SQL concatenando com as aspas simples e o parênteses. Se eu abrir o parênteses aqui no values, eu vou fechar o parênteses aqui. Você poderia até colocar na linha de baixo sem problema, mas eu vou deixar aqui. Com base nisso, nós já temos aqui a possibilidade de fazer a inserção do nosso dado no banco de dados. Mas antes eu vou usar essa mesma linha da abertura da nossa conexão com o banco para iniciar também a nossa variável RS, que é o nosso record set. Set.rs é igual a new adodb.recordset. Definindo uma nova variável, um novo objeto RS como sendo do tipo record set, no final do meu SQL eu vou fazer um rs.open sql,com. Linha mais um. Observe que eu não tenho tratamento de erros aqui nessa rotina para facilitar o entendimento de todo o processo, mas você poderia complementar com tratamento de erros e uma série de recursos. Para que eu possa fazer o insert, o record set ele vai ser apenas aberto e ele não fica aberto constantemente. Ele abre o record set, faz o insert e automaticamente executa. A abertura do record set vai executar o SQL a partir da minha conexão definida lá em cima. Cuidado para não colocar essa conexão de abertura do banco dentro do while, pois você pode estourar o limite de aberturas sucessivas do banco de dados e isso vai crashar a sua aplicação. Vamos fechar a nossa conexão com o banco de dados no final do loop, pois teoricamente ao chegar aqui no final ele já terá adicionado todos. Vamos dar uma mensagem para o usuário, message box, processo concluído. E nós vamos matar as nossas variáveis, setCon igual a nothing, setRS igual a nothing, setW igual a nothing e setUltimaCell igual a nothing. Tudo aquilo que nós utilizamos, nós demos um set para iniciar, nós vamos matar dessa forma, utilizando o set, nome da variável, igual a nothing também. Vamos ver se deu tudo certo. Vou depurar o meu código. Não deu nenhum erro, teoricamente está certo. Então vamos ver se deu mesmo. Eu vou minimizar o SQL Server, vou manter o Excel aqui à minha esquerda e vou manter a minha janela do VBA à direita. E agora nós vamos depurar passo a passo. F8. Então começou, defini a minha planilha, já sabe qual é a minha última célula e defini as minhas variáveis, linha 2, coluna 1. Iniciou a minha variável de comunicação com o banco, iniciou a minha nova variável de record set e aí ele vai abrir, F8. Se der um erro nesse ponto, então é sinal que o seu provider está errado. Veja que o meu não deu erro nenhum, significa que a minha instância do SQL está funcionando. A minha linha atual é a 2 e a minha última linha é 1100. Então, primeira linha, VID, ele colocou o ID número 1. VCliente, Lia Jardim. Cidade, Pombos, em letras maiúsculas. Veja só, o tratamento foi feito. O F, Sergipe. Mecânico, Gilberto. Serviço, troca de amortecedores. Mês, fevereiro. Ano, 2018. V-valor, R$ 7.062, R$ 7.062. Forma de pagamento, cheque a prazo. Tudo certo, então nós vamos alimentar o nosso SQL e antes de executá-lo, eu vou colocar aqui, vamos visualizar o nosso insert. Insert into DB ordem de serviço, vou dar o Enter. Ele não vai conseguir dar o Enter, então vou ampliar. Veja que ele colocou o nome dos campos corretamente como estavam, values, então parênteses abrindo para os meus valores. E é sempre bom você fazer essa checagem para a sua aplicação não crashar, porque nós não salvamos isso ainda. Veja, código 1, Lia Jardim, aspas simples antes e depois. Cidade, aspas simples antes e depois. E para cada campo de texto, eu tinha as aspas simples antes e depois. Fechei parênteses, valores corretos. Teoricamente, o meu insert está pronto. Vamos testar? F8. Está pronto. Ele acabou de fazer a primeira inserção. Se eu entrar no SQL Server Management Studio novamente e executar agora o meu select, você vai ver o primeiro registro já salvo. Como o processo é simples, veja só, eu vou clicar aqui e vou pressionar Ctrl F8. Ele já inseriu 1, 2, 3, 4, 5. Voltando para lá, executar, veja que ele já está populando a minha tabela. E por último, F5. Assim que eu pressiono F5, veja que ele já fez. Acabou de inserir 1100 linhas na minha tabela
Se nós entrarmos lá no nosso SQL Server Management Studio novamente, e eu pedir para que ele faça a contagem dos registros dessa minha tabela, através da função count, executar, você vai ver que tem 1099 registros. Está certo, são só 1099, pois a linha 1100 que aparece lá no Excel está contando o nosso título. Perceberam então como é simples? Eu vou fechar essa nossa rotina. Eu vou deixar essa matriz salva para você com o nome de gabarito com VBA ou só gabarito, para que você possa utilizar essa planilha depois nas aulas futuras. Então eu já tenho a possibilidade de adicionar os meus dados. Se você quiser repetir, delete todos os dados da sua tabela, veja que ele já deletou 1099 linhas, e execute o processo novamente. Se eu vier até aqui, clicar sobre desenvolvedor, insere dados, ou isso mesmo, insere dados no DB. Clicar sobre o meu botão, você vai ver que acabou de inserir novamente todas as informações. Parte 1, realizada com sucesso. Então perceba que você já consegue utilizar os recursos de adição de dados da sua planilha para o SQL Server. Nem que seja para você criar planilhas, tabelas temporárias no seu banco de dados. Muitas vezes a análise pode ser muito mais rápida sendo feita no banco de dados do que diretamente na sua planilha. E você vai começar a perceber isso quando você colocar a inteligência das suas consultas no seu próprio SQL. Em vez de você depois transportar tudo isso lá para um Power BI e fazer o ETL de dados com o Power Query, você pode já tratar tudo isso diretamente no seu SQL, agilizando o processo. O Excel vai cuspir a informação muito mais rápida para você. E esse é o objetivo da nossa aula parte 2. Eu vou mostrar como você pode inserir todas essas 1099 linhas do nosso banco de dados assim na sua planilha. E depois, na terceira parte, vou ensinar a vocês como fazer a separação independente da planilha. Nós vamos esquecer os dados que estão na planilha e eu vou trabalhar com os registros que foram exportados, foram adicionados na minha tabela do banco de dados. Se você então tem interesse em SQL Server, acesse cursos.alessandrotrovato.com.br e lá você vai encontrar um curso completo de SQL Server com certificado, com tira dúvidas para o conteúdo da aula, para que você possa acompanhar essa aula tranquilamente. Você sabe também que eu tenho mais de 810 aulas publicadas no YouTube, sendo que mais de 450 são de Excel. Então, não perca tempo, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Até nosso próximo encontro. Até lá!